Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita vontade, com muita energia, vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos trabalhar o assunto leasing, né? A Sociedade de Arrendamento Mercantil Leasing, né? Professor, Sociedade de Arrendamento Mercantil e Leasing, né? Sim, nessa aula nós vamos trabalhar dois assuntos importantes. Primeiro assunto importante, nós vamos entender quais são essas entidades, chamado de quê? Sociedade de Arrendamento Mercantil. E vou aproveitar também essa aula para a gente explicar um pouco mais do leasing, principalmente o leasing financeiro e o leasing operacional, que são os dois assuntos que mais são cobrados na prova, né? Tá certo? Então vem comigo, vamos lá. 2 a 1, né? Aula aí, 2 a 1 aula, você mata dois assuntos, né? Sociedade de Arrendamento Mercantil, leasing. Claro, como sempre, né? Todos os estudos do professor, nós temos o quê? Nós temos referência, né? E a nossa principal referência está aqui, Banco Central do Brasil. Sempre digo para vocês que a maioria esmagadora das questões de sua prova estarão aqui contidas aonde? No Banco Central. Clicando aqui, demais instituições, né, não bancárias. E aí nós temos aqui, ó, Sociedade de Arrendamento Mercantil. Sociedade de Arrendamento Mercantil nada mais é do que mais é que as empresas que têm aí, que exercem as atividades de leasing, né? Indo rapidamente, clicando aqui, vem comigo, olha só, nós temos aqui, né, o site do Banco Central. Tem uma página aqui específica que fala sobre o leasing, né? Mas, ó, atenção, calma, deixa eu terminar de falar, preste muita atenção no que eu vou ler aqui. Claro que nós vamos ler esse texto aqui no decorrer da aula detalhadamente, mas eu vou aproveitar e esclarecer uma dúvida de muitos alunos. Aqui comigo, ó, no segundo parágrafo, né? Embora sejam fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, então, opa, então, elas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, Bacen, BC, né? Ok, né? Realizam operações com características de um financiamento, ó, realizam operações como característica de um financiamento. As sociedades de arrendamento mercantil não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras. De novo, tá? Eu sei que está pequenininho, mais para frente está maior esse cara aqui, vou ler para vocês só um pouquinho de sua atenção. Não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras, né? Então nós temos aqui, esse cara aqui, ó, tá? Leasing, né? Esse cara aqui, leasing, tá? É uma quê? É uma exceção. Ou seja, não é considerado uma entidade aqui, ó, do Sistema Financeiro Nacional, mas ela é o que? Equiparada. E aí, professor, você está explicando a exceção? Sim. Aproveita e fale de outras exceções para a gente já fixar o conteúdo, com certeza. Nosso estudo é integrativo, né? Então, aqui eu como tenho já uma visão sistêmica dessa disciplina, do começo até o fim, até a última aula, todas as vezes que for preciso, eu faço o reforço pedagógico voltando nos assuntos e, claro, eu adianto um pouquinho, né? Nós temos aqui, tá, outras entidades, as entidades de factoring aqui e as administradoras de cartão de crédito também. Esse grupo aqui é um grupo das exceções, tá? Leasing, factory e as administradoras ou as sociedades administradoras de cartão de crédito, né? Claro que nós temos aí aulas específicas. Então, essas entidades aqui, elas não são consideradas instituições financeiras, porque ela tem uma prestação de serviço específica, um comércio específico, tá certo, no mundo dos negócios. Não são consideradas. Mas a exceção é o seguinte: leasing, ela vai ser equiparada à instituição financeira. De novo aqui, ó, as sociedades de arrendamento mercantil, leasing, né, não são consideradas instituições financeiras, mas sim
entidades equiparadas a instituições financeiras. Bacana, então, aí, primeira informação preciosa. Pelo amor de Deus, cara, o examinador adora a exceção, tá? Já disse para vocês, o examinador, ele gosta de 3 coisas, cara. Ele adora exceções, examinador adora atualizações, examinador adora números, tá? Números, pode ver, né? Números, né? Ele adora isso. Então, toda vez que você vê uma atualização, uma exceção ou número, você tem que ligar o seu radar, ligar o sinal amarelo, que fica alerta, né? De novo, exceção são entidades aí não financeiras, né? Não financeiras, né? Leasing, só que o leasing ele é equiparado, bacana. Factoring e administradora de cartão de crédito são exceções. Bacana, fechou, né? Vamos lá. Ah, professor, você vai explicar factoring? Com certeza, em uma aula específica. Administradoras de cartão de crédito também serão explicadas aí em aulas específicas. Bacana? Feita essa primeira consideração, é claro que nós vamos voltar a essa página, nós vamos explicar em detalhes, inclusive esse quadro resumo aqui, muito importante, na qual a gente compara leasing financeiro versus leasing operacional, que a maioria das questões de prova vão versar sobre isso. O examinador quer saber de você se você sabe a diferença do leasing financeiro do leasing operacional. Professor, apresenta para a gente aí quais são, tá? Quais são aí as sociedades de arrendamento mercantil, né? Foi no site do Banco Central e olha aqui, nós encontramos aqui 23 itens, né? Ou seja, 23 sociedades de arrendamento mercantil existentes no Brasil, tá? Existentes no Brasil. Professor, outra consideração? Com certeza, né? Essas aqui são as preliminares do processo, né? Essas aqui são as preliminares da aula. Gente, vem comigo aqui. Lá, no comecinho do nosso curso, nós tivemos uma aula de bancos múltiplos, não é isso? Ah, professor, tudo bem, eu lembro, foi bancos comerciais e eu já emendei e expliquei os bancos múltiplos com ou sem carteira comercial. Lembrou? Lembrou, né? Cara, se você lembrou, você está no caminho certo. Nessa aula, eu falei o seguinte, lá nos bancos múltiplos, que a partir de 1994, né, foi admitida a inclusão da carteira de leasing aos bancos múltiplos, né? Tá certo? Então, aí nós temos aí os bancos múltiplos também, eles são adicionados aí, essa carteira aí, a carteira do quê? Do arrendamento mercantil, é claro, ele pode fazer um conglomerado, né? Um conglomerado que pode ter várias empresas aí dentro de um grupo só. Vem comigo, vamos lá. Conceitos básicos sobre leasing. Antes de entrar no site do Banco Central, você tem que entender a sua operação, né? Arrendamento mercantil é a operação realizada com características especiais, onde você escolhe o bem de sua preferência, tá? O fornecedor negocia o preço e, ao assinar o contrato, solicita à empresa de leasing que compre este bem para sua utilização. De novo, o arrendamento mercantil é a operação realizada com características especiais. Você vai ter que ter a sabedoria para identificar essas características, onde você escolhe o bem de sua preferência, o fornecedor negocia o preço e, ao assinar o contrato, solicita à empresa de leasing que compre este bem para a sua utilização. Então, vem cá, vem comigo aqui. Então, aqui estão as empresas produtoras dos bens, né? E ali estava a empresa que vai precisar do bem. Professor, em qual segmento é específico? São vários segmentos, né? Um que é muito utilizado é em transportadoras, né? Eles compram aquelas carretonas lindas, maravilhosas, grandonas de leasing, né? Tá lá, né? Onde mais, professor? Empresas que têm equipamentos caros, né? Equipamentos aí que requer grande atualização tecnológica sempre, né? Então tá aí para vocês, né? Então é o seguinte, então esses produtos, esses bens bem específicos, né? Então você tem aqui empresas produtoras, empresas produtoras dos bens, né? E a empresa, o que vai entrar aqui? Essa empresa aqui, tá? Vai negociar um produto, tá? Um produto que atende às necessidades. O que acontece? A empresa de leasing vai pagar essa empresa, tá certo? E você vai pagar aqui, ó, a empresa de leasing, tá? Então, assim que funciona. Essa é a metodologia. Aí o segundo, esse patrimônio é da empresa de leasing ou do cliente?
É da empresa de leasing, é ela que paga a empresa, né? E aí depois tem regras aí para que quem está necessitando desses bens aí possam vir adquirir, né? Ah, professor, então funciona como um aluguel? Ah, a empresa compra, né, e aluga, arrendamento, tem alguma coisa a ver com isso? Sim, com certeza, a gente vai chegar nisso aí, mas não é aluguel, tem algumas características aí que vão diferenciar uma operação de aluguel e vai diferenciar uma operação de arrendamento mercantil. Quem são as partes dessa operação? Arrendadora. Quem que é arrendadora? É a empresa de leasing. As arrendadoras são empresas previamente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como também os bancos com carteira de arrendamento mercantil, o Banco Mu. Então, quem que é? São as empresas de leasing, né? A arrendadora é a empresa de leasing que vai comprar o bem e vai arrendar para você, ok? E você, qual que é o nome de você? É arrendatária. Então, a arrendadora é a empresa de leasing. A arrendatária é quem vai utilizar o bem. Quem vai pagar a arrendadora? É você que necessita de um bem e faz a escolha livremente. Tem mais? Sim. Outra, o fornecedor. Quem que é o fornecedor? O cara que fabrica o bem. É quem você escolheu para lhe fornecer o bem, pelo preço que vocês ajustaram e que lhe será entregue após a emissão da ordem de compra pela arrendadora, né? E, finalmente, nós temos uma outra figura, que é o bem a ser arrendado, né? Bens imóveis de produção nacional ou estrangeira, tais como os veículos, máquinas, computadores, equipamentos, e entre outros, né? São as pessoas aí que vão estar nessa operação. Tendo cumprido todas as obrigações contratuais, no final do prazo do arrendamento, você terá o direito de 3 opções, né? Então é o seguinte, sei lá, você fez um leasing, vamos supor, de 24 meses, tá? Um leasing financeiro aí de 24 meses, né? Estou dando um exemplo, claro que a gente vai explicar para vocês aí o que é um leasing financeiro e o que é um leasing aí operacional, né? Tá? Um leasing financeiro, 24 meses, por exemplo, né? Você foi lá, pagou os 24 meses. No seu contrato, é claro que vai estar previsto isso. Você pode ter uma opção de comprar o bem, né? Claro, nesse caso, pelo valor residual do bem, né? Renovar o contrato, né? Renovar o contrato, ou você pode devolver o bem à empresa de leasing, né? Tudo, olha aí, professor. Então, no final, você tem que entender desse arrendamento, você tem 3 opções, né? Ou você compra o bem, ele passa a fazer parte do seu patrimônio, tá? Ou você renova por mais um período, ou você pode devolver o bem à empresa, né? E aí, professor? Aí, cara, cada caso é um caso. Por exemplo, esse item 3, devolver o bem à empresa, né? Vamos supor que você comprou aí um equipamento de tecnologia avançada, né? Você usa 2 anos, cara. Aí deu 2 anos, cara, você fala assim, não, eu não quero mais, porque já está ultrapassado, tem versões mais atualizadas sobre isso, né? Aí você devolve o bem para a empresa e compra um novo, ou seja, você está sempre o quê? Com equipamento sempre com equipamentos aí de altíssima tecnologia, sempre super atualizados aí, na vanguarda dos negócios, né? Estou colocando exemplos, vem comigo aqui. Pronto, leasing, aluguel. Calma, existe uma diferença entre aluguel e o arrendamento mercantil. Vem comigo aqui. Aluguel é o uso do bem para prazer próprio. E o arrendamento mercantil é o uso do bem como objetivo de obter ganhos, né? Então, isso aí é uma diferença importante, o arrendamento mercantil. Professor, por que fazer o leasing? Vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro, permite uma renovação periódica de equipamentos, atendendo às exigências tecnológicas e de mercado. Tá? Então, você sempre está o quê? Você sempre está com a renovação, fazendo o leasing, né? Eu, particularmente, eu acho uma operação muito cara, né? Eu já tive algumas oportunidades aí de deparar com leasing, eu achei muito caro, né? Evita problemas e dificuldades da imobilização, reduzindo o risco da empresa. Professor, não entendi nada, né? Evita problemas de dificuldades de imobilização, reduzindo o risco da empresa, né? Professor, o que é imobilização? Imobilização é um termo lá da contabilidade, né? Como o professor Luiz aí tem uma boa base de contabilidade no meu perfil profissional, então a imobilização, você vai chegar lá, você vai comprar um equipamento de um específico, custa R$1 milhão, né? Pum,
que acontece? Você vai o quê? Pegar 1 milhão do seu capital de giro, que está lá no seu realizável lá, né, a curto prazo, e vai o quê? Imobilizar ele, né? Isso você vai ter. Você faz o quê, gente? Você aumenta o risco da empresa aí para enfrentar as dificuldades aí, principalmente em momentos de crise, né? Então evita. Consequentemente, outra vantagem em relação a isso, né? Você fez um leasing, você não imobilizou o seu recurso, né? Permite maior flexibilidade na utilização dos recursos financeiros, deixando os mesmos disponíveis para outros usos, né? E, finalmente, oferece benefícios fiscais, né? Pela dedutibilidade integral das contraprestações do contrato no cálculo da provisão para o imposto de renda das pessoas jurídicas, né? Então, vamos lá, ó, aqui, cara, solzinho, né? Brilhando. Vamos aprofundar esse cara aqui? Então, vamos lá. Benefício fiscal. O primeiro benefício está aí. Você vai deduzir integralmente o valor disso aqui, porque ele entra como despesa. Então, não é financiamento nem empréstimo, né? Da onde dá provisão para o imposto de renda, né? Dependendo do equipamento aí, cara, que é caríssimo, né? Tá? Pessoas jurídicas e não pessoas físicas, que é essa dedução. 2. Você não paga o bandido do IOF. O benefício está lá, tá? Então você elimina o IOF, tem aqui imposto de renda, mas aí tem um fator, cara. E aí não vai pagar imposto nenhum, tem um imposto que você paga, cara. Anote aí, incide ISS, Imposto sobre Serviços, né? Tá? ISS é o imposto municipal, porque é um serviço que você estava aluguel, né, cara? É o imposto municipal, tá? Mas imposto municipal aí, a alíquota máxima é de 5%, né? Então tá tranquilo, né? Só esse benefício aqui da dedução do imposto de renda, cara. Rapaz, imposto de renda para esses caras aqui, cara, é meses de discussão, cara. Bacana? Essa aí é a letra D. Fechou? Pronto. Então, essa aqui foi uma parte introdutória, né? E agora a gente vai falar mais tecnicamente, principalmente entre leasing comercial, financeiro versus leasing comercial, né? Operacional, né? Vem comigo aqui, página do Banco Central. Vamos fazer a leitura de tudo que está escrito lá, porque é potencial questão de prova, com certeza, né? O que é sociedade de arrendamento mercantil, né? O arrendamento mercantil, leasing, permite usufruir de um determinado bem sem ser proprietário dele. É exatamente uma operação de arrendamento mercantil, né? Sociedade de arrendamento mercantil, SAM, realiza arrendamento de bens móveis e imóveis adquiridos por ela. Então, quem compra é o quê? A empresa de leasing, segundo as especificações da arrendatária do cliente para fins de uso próprio desta, né? Assim, os contratantes deste serviço podem usufruir de determinado bem sem serem proprietários dele. Então, ele vai usufruir. A ideia é o seguinte, a ideia do leasing é o seguinte, cara, por que eu compro tal equipamento? É para você constituir patrimônio negativo, porque você precisa do serviço dela, né? Então, não interessa se você é o dono do equipamento ou a empresa de leasing. Você está o quê? Utilizando o serviço da máquina. Isso que você quer, esse é o objetivo, este é o foco, né? Embora sejam fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, então, as empresas de arrendamento mercantil, leasing, elas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, tá? E realizam operações com características de um financiamento, as sociedades de arrendamento mercantil não são consideradas instituições financeiras, mas sim entidades equiparadas a instituições financeiras, tá? É o que eu falei lá no começo para vocês, entendeu? Lá no começo. Ela é fiscalizada pelo Banco do Brasil. Ela não é considerada uma entidade financeira, mas ela é equiparada, diferentemente de quem? Vamos ver, fala aí. Isso, das factories, tá? E das administradoras de cartão de crédito ou sociedade de administração de crédito, tá? A gente vai falar desses caras para vocês também. Fechou? Vem comigo aqui, pronto. E agora, prof? Agora, a gente vai entrar na segunda parte da aula, tá? Onde a gente vai fazer o seguinte, aqui que estão,
80%, 90% das questões de concurso, então nós vamos focar nisso aqui. Que são o quê? Nas modalidades de leasing. Então, modalidade de leasing, coloca na sua cabeça. Tem dois tipos de leasing. Nós temos um leasing financeiro e nós temos um leasing operacional, tá? Dois tipos de leasing. Vamos lá, vamos com calma. Tenho certeza que você vai entender. Então, leasing financeiro e um leasing operacional. A diferença básica é que no leasing financeiro, o prazo é usualmente maior que o arrendatário, tem a possibilidade de adquirir o bem por um valor pré-estabelecido. Então, nós temos o financeiro e o operacional, né? Antes da gente fazer essa leitura toda aqui, eu vou fazer o seguinte, já tem um exercício aqui, mas tudo bem, vou passar aqui, tá certo? Depois eu vou voltar nesse cara aqui, né? Vou passar aqui para vocês o seguinte, aqui, tá? Depois eu volto lá, a gente vai voltar, não pode ter preguiça, não pode ter esse negócio de tempo, você tem que entender, tá? Então é o seguinte, nós temos aqui o leasing financeiro, nesse lado, e esse outro aqui, o leasing operacional. O leasing financeiro, tá? Prazo, dois prazos, olha só. Prazo mínimo de duração do leasing. Prazo mínimo de duração do leasing. 2 anos para o bens com vida útil menor que 5 anos, né? Então, se um bem é menor que 5 anos, você pode fazer um leasing de 24 meses, ó, prazo mínimo, não máximo, tá? Se o bem, tá? Ó, olha lá, 2 anos para bens com vida útil menor. Agora, se o bem, tá, tem vida útil maior que 5 anos, o prazo mínimo é de 3 anos, certo? Já no operacional, 90 dias, tá? Então, tem essa diferença. Isso aqui cai, que é 2, 3. Então, 2 anos para prazos com vida útil menor do que 5 anos. 3 para vida útil maior do que 5 anos. Valor residual garantido. O que é o valor residual garantido? Vamos pegar esse caso aqui, cara. Ó, esse caso aqui, né? Então, tenho a vida útil. A vida útil, você comprou, por exemplo, um carro, tá? Um utilitário, né? Utilitário, a vida útil do equipamento são o quê? 5 anos, né? Aí você fez um leasing de 2 anos, né? Você chegou e pagou 2 anos. Fez um contrato de 2 anos. O que acontece? Chegou no término do contrato, né? Aí o seguinte, ó, valor residual garantido. Aí vai calcular o valor residual do automóvel, do carro, né? Que provavelmente aqui vai ser 2/5, né, do valor dele. Então, você tem o valor residual dele aí do contrato de leasing. Já no operacional, não tem nada disso, né? Operacional não permitido, ó, leasing operacional, ó, prazo mínimo de duração do leasing, 90 dias, né? É um prazo menor. Professor, qual que é a diferença de um para o outro, professor? É muito simples, né? Primeiro, a questão do prazo, tá? Essa aqui é uma coisa importante, né? Outra coisa importante, praticamente, né? O que acontece? Você faz um leasing financeiro. Estou colocando normalmente, você faz um leasing financeiro para quê? Para você comprar um bem que você não tem o capital naquele momento. Você usa essa linha de crédito. Essa opção que o mercado financeiro, que o sistema financeiro nacional aí, possibilita para as organizações aí, para o suprimento de crédito, né? Tá lá, tem um dinheiro. Já no leasing operacional, não. Você não tem problema de dinheiro. Você quer o equipamento, tem lá um computador, lá, um servidor, não sei o quê, que custa caríssimo, entendeu? Você vai lá, contrata o cara lá, por exemplo, por 90 dias. Você quer o quê? Ó, aquilo lá. Isso aqui, ó, tá certo? Ó, esse cara aqui, operação, vou pular essa opção de compra, depois eu volto nele, ó. Manutenção do bem. Como no leasing financeiro, o seu foco é o quê? Somente o recurso para você... não é ter a posse daquele bem, você não tem a propriedade, que a propriedade vai ser da empresa de leasing, né? A manutenção vai ser por conta do cliente. Já no outro caso, você não quer ter trabalho, cara, né? Por conta do arrendatário, da empresa. Ela que vai fazer a manutenção, ela que vai verificar a garantia, ou... Claro, né, da arrendadora. Existe a possibilidade do né? Claro que isso aqui vai estar previsto no contrato. Entenderam a diferença do leasing financeiro do operacional? Pronto, então é o seguinte, valor residual garantido é permitido no leasing
financeiro, né? Já no operacional não é permitido e isso é cobrado muito em concurso. Opção de compra, tá? O que é opção de compra? Não, chegou no final, eu tenho 3 opções, né? Eu posso comprar, posso renovar ou eu posso devolver, né? Eu posso comprar, eu posso renovar e eu posso devolver. As 3 hipóteses no final do leasing, tanto para o leasing financeiro quanto para o leasing operacional. O que vai diferir dos dois é o valor, né? Por exemplo, no leasing financeiro, tá? A opção de compra vai ser pactuada no início do contrato, normalmente igual o valor residual, ou seja, aí, o famoso saldo devedor da utilização e depreciação aí, e custos financeiros do bem. Tá aí. Já no leasing operacional, tem a opção de compra, claro, só que você não vai pagar o valor residual do bem, do empréstimo. Você vai pagar o valor de mercado, né? Vai ser feita uma avaliação de mercado e essa é a avaliação de mercado diferente, né? Manutenção do bem nós já falamos e pagamentos, né? Total dos pagamentos, incluídos o RVG, deverá garantir à arrendadora o retorno financeiro na aplicação, incluindo juros sobre os recursos empregados para a aquisição do bem. O somatório de todos os pagamentos devidos no contrato não poderá exceder 90% do valor do bem. Então, aqui, ó, o contrato aqui tem um bloqueio, né? Ó, o valor de todos os pagamentos não pode exceder a 90% do bem arrendado, né? Não pode falar. Então, ele vai ser, ó, 90, teve um pequeno ganho. Então, isso aqui é a diferença do leasing operacional, do leasing financeiro, do operacional. E aí, professor, vou voltar. Tá, assunto novo para muitas pessoas. Vou voltar aqui, olha o roteiro da aula do prof, entendeu? Vamos voltar aqui, operações passivas, ok. Vem aqui. Fechou, vamos lá, já li esse cara aqui, né? A diferença básica é que no leasing financeiro o prazo é usualmente maior que o arrendatário, que tem a possibilidade de adquirir o bem por um valor pré-estabelecido. Bacana, né? Ok. Prazo, já falei, 2 anos. Prazo mínimo, né? Leasing financeiro para bens menores que 5 anos e 3 anos prazo mínimo para valores para bens com vida útil maiores que 5 anos, né? E no leasing operacional, prazo mínimo de 90 dias. Ao final do contrato, o arrendatário tem as opções de efetivar a aquisição do bem arrecadado ou devolvê-lo, bacana. Ao final do leasing financeiro, em geral, o cliente já terá pago a maior parte do valor do bem, não sendo a devolução, né? Não sendo a devolução, embora possível, financeiramente mais vantajosa. Então, no leasing financeiro, como eu falei para você, o foco do cara é que não está com aquele capital naquele momento, né? É a maioria, né? Então, não chegou no final do leasing, o valor lá residual vai ser pequenininho. Então, ele paga aquele valorzinho e fica com bem para ele, pronto, né? Está aí o valor residual. Já lá no leasing operacional não tem essa história de valor residual. Tá? Chega lá no final, vai fazer uma avaliação de mercado, ou seja, quanto vale aquele equipamento? É aquele que vai ser o valor de opção de compra dele. O leasing começou, um pouquinho da história do leasing, começou a se desenvolver efetivamente no Brasil a partir da década de 70, quando o seu tratamento tributário foi disciplinado pela Lei 6.099, de 74, que denominou o arrendamento mercantil, né? Então, olha aí, tratamento tributário, uma das vantagens, né? A Resolução 2309, de 96, disciplina e consolida as normas relativas às operações de arrendamento mercantil, dispondo acerca da constituição e funcionamento da sociedade de arrendamento mercantil. Essas sociedades são constituídas sob a forma de sociedade anônima, tá? Não é cotas limitadas, né? É sociedade anônima, devendo constar obrigatoriamente na sua denominação social a expressão arrendamento mercantil. 2 informações preciosas. Primeira informação, prof, eu quero aprofundar nesse assunto. Vai lá, site do Banco Central, Resolução 2309. Você vai ter as normas relativas a esse tipo de operação e esse tipo de instituição. Segunda informação preciosa, é uma sociedade anônima. E aí, prof? Cara, o examinador adora cobrar isso. Banco do Brasil, CESP 2009.
As sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob forma de sociedades por cota limitadas, né? Sociedade por cota limitada é aquela LTDLT, né? Opa, prof. LTDA, né? Aí. Devendo constar obrigatoriamente na sua denominação social a palavra leasing, né? A segunda parte está correta, tem que constar a leasing, né? Agora, na primeira, não é SA, é uma sociedade anônima, né? Olha aí, o examinador cobrando isso aqui. Logo, essa alternativa está errada, né? Ela está errada porque não é cotas limitadas, são as SA, essa alternativa errada. Prof, como é que ela vai se capitalizar? Vem cá. Além de recursos próprios, a sociedade de arrendamento mercantil podem aplicar em suas atividades os provenientes de operações passivas, né? Empréstimos contraídos no exterior, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras nacionais, inclusive de repasse de recursos externos, instituições financeiras oficiais destinadas a repasse de programas específicos, né? Por exemplo, a BNDES, né? Colocação de debêntures e emissão pública de colocação de debêntures de emissão pública ou particular e de notas promissórias, né, comercial papers destinadas à oferta pública, né? Então vamos cá, vamos aqui, olha só para vocês entenderem aqui esse cara aqui, lógico, a gente vai falar mais desse assunto, que eu adoro esse assunto, né? Gente, essas são aqui, elas são o quê? Elas são sociedades anônimas, né? Então, essas sociedades anônimas, cara, elas podem o quê? Se capitalizar no mercado, né? No caso aqui dessa instituição. Os bancos são SAs, mas existe uma restrição muito grande para os bancos fazerem isso, né? Então, a SA, ela vai pedir, claro, a ação, ou ela pode ter o quê aqui? Ó, as debêntures, né? Ou os comerciais papers, né? Que é o que são o quê? As notas promissórias, né? Pode lançar esses títulos aí no mercado, claro, tudo via Bolsa de Valores, né? A famosa B3 vai estar no meio aí desse cara aí, tá certo? Para poder o quê? Se capitalizar e fazer as operações de leasing, né? Cessão de contratos de arrendamento mercantil, bem como direitos creditórios a eles decorrentes. Ou seja, quando ele faz o arrendamento mercantil, ele tem a sua taxa, a sua remuneração, a taxa de administração, né? Depósitos interfinanceiros nos termos da regulação em vigor. Ou seja, essas aqui são as formas de quê? De captação, tá? Das operações passivas, das empresas de leasing. Leasing financeiro. Vamos lá, detalhes do leasing financeiro. Vem comigo aqui. Leasing financeiro, né? As contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos. Claro, né? As despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária, ou seja, do cliente. Manutenção do bem no leasing financeiro é exclusiva do cliente. Já no operacional, pode ser do cliente ou da empresa de leasing, né? Operacional, o objetivo o quê? É dar condições operacionais para a organização aí girar seu dia a dia, né? O preço para o exercício de opção de compra, né? Claro, leasing financeiro, nós já vimos lá naquele quadrinho, que é a opção de compra, né? Normalmente o que? O valor é ajustado entre as partes, mas aqui ele tem o quê? Ele, inclusive o valor do mercado do bem arrendado, ou seja, não é bem de mercado, né? O preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado, né? Opa, e aí, professor? Calma, né? Então é o seguinte, leasing financeiro, tem a opção de compra, claro que tem. Eu vi lá naquele quadradinho, vou passar para vocês aqui, ó, rapidamente aqui, ó. Olha aqui, ó, opção de compra, né? Ó, pactuada no início do contrato, normalmente igual ao valor do VGR, que é o valor residual. Mas, né, pode ser, como é pactuada no início do contrato, pode ser até, inclusive, o valor do mercado. Professor,
desses dois aqui, qual que vai ser o maior valor? Normalmente, o maior valor vai ser esse cara aqui, ó, o valor de mercado, né? É claro, pode ser menor se o bem tiver acabado, né, ter uma depreciação bastante acelerada, aí o valor residual pode ser maior. Então depende aí da opção e do caso, né? Mas então, leasing financeiro, só para não deixar dúvida, né? Ó, pactuado no início do contrato, pode ser o valor o RGA ou o VRG, que é o valor residual do contrato de leasing, ou o valor de mercado, né? Mas normalmente no leasing financeiro é o valor residual. Voltando aqui, né? De novo aqui, o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado. Como é livremente pactuado, vai determinar um valor. Só que esse valor sempre tem que ter uma referência. Normalmente é o valor residual, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado. Podendo ser, inclusive, né? Tá? Então, o contrato faz leis entre as partes. Principais características do leasing operacional. Primeiro, né? As contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo do arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação à disposição do arrendatário, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% do custo do bem. Ou seja, existe um limite aí, tá certo, de pagamento do leasing operacional. Não pode passar 90% do bem, né? O prazo contratual seja 75% o prazo da vida útil econômica do bem, né? Ou seja, lá são 10 anos, né? Se são 10 anos a vida do bem, então o prazo não pode ser, o prazo contratual seja inferior a 75% da vida, ou seja, 7 anos e meio. E nós vimos que o prazo mínimo é de 90 dias. Então, nesse caso aqui, ele pode ser de 90 dias até 7 anos e 6 meses, que é o 75% aí, com o caso de um bem que tem aí uma vida útil de 10 anos, né? O preço para o exercício da opção de compra, ajustado previamente no contrato. Normalmente, o valor de mercado. Já lá no outro, né? Normalmente é o valor aí residual do contrato. E não haja previsão de pagamento no valor residual. Caso não haja uma cláusula estipulada no contrato, vai ser o valor de residual aí, vai ser o valor residual do contrato de leasing, né? Conclusão, fazendo o fechamento, porque são muitos detalhes e pode ter certeza que nessa aula aqui você vai ficar muito competitivo, né? Leasing financeiro e leasing operacional. Principais diferenças, o examinador vai cobrar isso. Prazo mínimo, tá? Mínimo. Bens com menos de 5 anos, 2 anos, dá um mínimo de duração. Bens com vida útil, mais de 5 anos, 3 anos. Operacional, mínimo, 90 dias. Máximo, 75% da vida útil, né, do bem em questão. Nós acabamos de ver isso, né? Valor residual garantido. Aqui ele é permitido, tá? Então ele é permitido ter o cálculo. O outro não é permitido ter esse cálculo, né? Opção de compra, pactuada no início do contrato. Então, normalmente igual o valor. Com opção de compra no operacional, conforme o valor de mercado, né? Aí nós temos uma exceção. Se não tiver lá isso previsto no contrato de leasing, aí vão ter que recalcular o valor residual garantido, né? Manutenção do bem. Leasing financeiro, exclusivamente por conta do cliente, tá? Leasing operacional, manutenção do bem, pelo cliente ou pela empresa aí, a redatora, né? Pode ser um ou outro, quem vai estipular isso vai ser o contrato, né? Pagamento, né? Grande diferença também, né? Por que é diferente? Porque aqui no operacional tem o teto de 90% do valor do bem arrendado. Aqui no pagamento, o total dos pagamentos, incluindo o VRG, deverá garantir à arrendadora o retorno financeiro da aplicação, incluindo juros sobre o recurso empregado para aquisição do bem. Então, essa aqui é um resumo
com certeza, com essa aula, com essa explicação, você acerta qualquer questão de concurso de carreiras bancárias aí que cobrar essa operação de leasing. Lembrem que tem sempre dois tipos de leasing, leasing financeiro, leasing operacional. Os alunos aí têm alguma dificuldade em relação a isso, porque muitos é a primeira vez que está estudando, mas não se assusta com o conteúdo. Vamos fazer agora uma bateria de exercícios para vocês perceberem que vocês sabem o assunto, né? IFPA Funrio 2016, cargo de analista, né? O leasing financeiro, tá, possui a seguinte característica básica operacional. Leasing financeiro, comando da questão. Então, o examinador, você já sabe que existe o leasing financeiro e nós temos o leasing operacional, né? Aí ele colocou aqui no comando da questão a palavrinha operacional para confundir, mas essa básica operacional é somente sobre o leasing financeiro. O prazo mínimo, mínimo, para operação de 2 anos, para bens com vida econômica útil igual ou menor que 5 anos. Menor igual a 5 anos. 2 anos, verdadeiro. Tá? Se fosse mais aqui, seria 3 anos. Se fosse outro operacional, seria mínimo 90 dias. Então, letra A. Puxa vida, professor, essa questão aí eu vou falar para você. Aí, cara, esse tipo de coisa, cara, que não tem jeito. Só se o cara estudar para ele acertar. Senão ele não acerta, ele vai no chutão, né? B. Prazo mínimo da operação de 90 dias. Errado. 90 dias é para o leasing operacional. C. Não é permitida a utilização do valor residual garantido. Claro que é, tá certo, garantido e permitido isso aí. Claro que é permitido, o que não é permitido é para o leasing operacional. D. A opção de compra do bem no final do contrato é pelo valor do mercado. Está fazendo uma afirmação. Ele pode até ser, tá? Mas não é pelo valor de mercado, é pelo valor residual garantido. E o prazo máximo da operação está limitado a 75% da vida útil econômica, né? Esse 75% da vida útil econômica é o prazo máximo para o leasing operacional. No leasing operacional, o prazo mínimo é de 90 dias e no máximo 75% da vida útil do bem. Logo, gabarito, letra A. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. Nas operações de arrendamento mercantil do tipo de leasing operacional de um bem. Então, aqui, né, o examinador ele está colocando aqui informações somente sobre o leasing operacional. Nós sabemos que nós temos o leasing, né, financeiro e operacional. Vem comigo aqui. Há sempre um valor residual garantido? Falso. Né? Falso. Né? B. A eventual compra pelo arrendatário costuma ser pelo valor de mercado? Correto, né? Verdadeiro, costuma ser pelo valor de mercado. Já no leasing financeiro, tá? No leasing financeiro é pelo valor residual garantido, né? C. O arrendatário tem assegurada a sua propriedade legal e contábil. Errado, falso, né? Quem tem assegurado, arrendatário, quem que é? O cliente, né? É o cliente. É o cliente que é isso aqui. Não, quem que é? Vai ser a empresa de leasing. Tá? Por ele não ter assegurado isso, a propriedade legal, que ele tem o benefício contábil. Tá? Há incidência sobre imposto de operações financeiras? Falso, porque não há incidência, tá? Não há incidência, tá? No leasing operacional. E também tem aquela característica importante também do imposto de renda, que você pode provisionar no imposto de renda como despesa, né? Ao mesmo tempo, vai incidir aqui o que? O ISS. Este deve ser novo? Não necessariamente deve ser novo, né? Ou seja, gabarito letra B. Puxa vida, professor, cara, cada dia que passa, cada exercício, cada aula, eu fico mais competitivo. Essa é a letra, esse é o caminho do sucesso. Então, alternativa B de bola. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. Conforme a legislação em vigor, o arrendamento mercantil, leasing, é uma operação cujo contrato, é um contrato, com certeza, de arrendamento, não pode ser quitado antecipadamente. Falso, todas as operações bancárias, né, financeiras podem ser quitadas antecipadamente. Determina que o arrendatário é o proprietário do bem? Não, o arrendatário quem que é? É o cliente. Falso, né? Quem que vai ser
o dono do bem vai ser quem? Vai ser a empresa de leasing, né? Se fosse o dono do bem, cara, entrava como patrimônio, aí ele não podia deduzir lá no imposto de renda. Tem o prazo mínimo de 180 dias na modalidade operacional? Falso, né? Porque é de 90 dias. E, professor, e qual que é o prazo máximo do leasing operacional? Máximo é 75% da vida útil do bem. D. Contempla apenas bens novos? Não, novos e usados, né? E. Implica no pagamento de imposto sobre serviços, ISS, exatamente. Inclusive, é um imposto que municipal. E por que, prof, que incide aí o ISS? Incide o ISS porque é o quê? É um serviço, né? Os serviços, né? É um serviço de quê? Vamos colocar de aluguel, por exemplo, né? Aluguel. Então, é a letra E. BASA, CESP 2010. A principal atividade das empresas de fomento mercantil, factory, é atuar provendo operações de arrendamento mercantil, leasing diretamente a seus clientes, né? E aí, professor, cara, tem nada a ver uma coisa com outra, né? O que diz aqui, cara? Factory é o quê? Fomento mercantil, é compra de créditos, né? Existe lá no comércio, né? Então, factory é uma coisa, né? Arrendamento mercantil são as sociedades de arrendamento mercantil, se é leasing, não, ou seja, o cara tentou te confundir. Essa questão aqui, ela está errada, tá? Ela tentou confundir você, né? Pequeno reforço pedagógico, tá? Factory é uma operação de fomento comercial, portanto, não sujeita à regulamentação do Banco Central, né? A operação consiste em ceder os direitos creditórios sobre duplicatas a empresas de factory, recebendo em contrapartida o valor de face com deságio correspondente a juros e spread da operação. Ou seja, é uma operação aí bem específica, nós vamos ter aula aí desse assunto. Fechou? Bacana, né? Vamos encerrar essa grande aula. Isso aqui é uma aula nossa sobre arrendamento mercantil, uma aula completa, uma aula que eu tenho certeza que vai deixar você aí no topo da lista dos aprovados, né? Vamos de Padre de Melo, gosto muito desse cara, um cara bacana pra caramba, sabedoria do cara fantástica, né? Não deixes para fazer depois se podes fazer agora, se pode ser agora. Um sorriso custa muito, pouco e ilumina a alma. Não permita que o sol se ponha sobre a tua ira. Não há mágoa que o coração mereça ser trazida. Puxa vida, hein? Muita reflexão, hein? Bacana. Forte abraço, fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau.